Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Rui Alexandre, portanto, e vou estar aqui convosco hoje a partilhar algumas das novidades, importantes novidades, eu diria, relacionadas com algumas notícias que nós temos vindo também já a transferir ao mercado e que têm a ver com algumas alterações ao modelo de licenciamento que irão ser feitas a partir de 1 de julho. Nós temos estado, de certa forma, a preparar, portanto, digamos, gradualmente os nossos clientes com esta informação. Portanto, e penso que muitos dos nossos gestores de conta já terão falado convosco a propósito destes temas e destas novas realidades, digamos assim, mas, de qualquer das maneiras, achamos que seria importante fazer uma apresentação a propósito dos modelos de licenciamento que existem à data de hoje e como é que eles poderão ser afetados de acordo com as novas políticas em jogo a partir de 1 de julho. Portanto, o nosso webinar de hoje é exatamente sobre este tema. Eu hoje não vou ter companhia, vou estar aqui sozinho convosco e penso que será um webinar também um pouquinho mais curto, mas vamos então avançar fazendo o seguinte. Portanto, como vocês como nós já falámos também sobre isso em diferentes ocasiões, e já nos dois webinars que fizemos este ano, um sobre também modelos de licenciamento e o avanço em relação à subscrição, e também o outro que fizemos sobre governança, partilha de informação, colaboração em contexto de projeto, nós, obviamente, e quem nos tem acompanhado ao longo dos anos, vê, portanto, que nós estamos gradualmente e com, digamos, um ritmo crescente e constante a avançar, portanto, em direção à plataforma e a novos modelos também de trabalho e de licenciamento das licenças SolidWorks. Por isso, tudo isto que está aqui, vocês estão aqui a ver, portanto, nós já tínhamos falado sobre estes assuntos, ou seja, que a plataforma nos introduz aqui um novo ecossistema colaborativo, com um licenciamento flexível baseado na subscrição, que pode ser acessível a partir de qualquer lugar, portanto uma única fonte de verdade, e que inclui também um enorme portfólio de aplicações que estendem bastante aquilo que se consegue fazer apenas com o SolidWorks Desktop. Nós já falámos um bocadinho sobre isto, eu hoje queria ser um bocadinho mais granular, um bocadinho mais preciso, para vos dizer exatamente o que é que existe à data de hoje e o que é que vai mudar a partir de 1 de julho. Ora bem, então, SolidWorks sim, mas qual SolidWorks? Isto é uma boa questão, porque à data de hoje, e quando eu digo à data de hoje já, pelo menos há 1 ano e meio, de acordo com os produtos que eu vos vou aqui mostrar, nós podemos comprar um SolidWorks de diferentes maneiras, diferentes sabores, digamos assim, tendo em conta, portanto, a sua relação com a plataforma 3D Experience. Vamos tentar aqui trabalhar um bocadinho mais esta oferta de produto SolidWorks, aquilo que nós chamamos de SolidWorks, e vamos aqui separar um bocadinho aquilo que é a desktop daquilo que é a plataforma, e vamos encontrar nas duas extremidades produtos e também no meio outros dois produtos. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós tivermos a olhar para aquele SolidWorks que quase todos nós usamos, o clássico SolidWorks, o SolidWorks Desktop, nós estamos aqui do nosso lado esquerdo, instalação no PC, normal, ativação na máquina, etc. Do outro lado, nós temos SolidWorks Cloud, em que aqui a SolidWorks não é exatamente o SolidWorks que nós estamos habituados, mas sim a marca SolidWorks com um conjunto de ferramentas de desenho que trabalham na cloud. Já vamos trabalhar um bocadinho mais sobre isto. E depois no meio existem duas maneiras de nós conectarmos o SolidWorks que temos com a cloud ou de trabalhar de uma forma integrada com o SolidWorks e a cloud. Estamos a falar do SolidWorks Desktop com os rolos colaborativos ou do produto 3D Experience SolidWorks. Perdão, um bocadinho mais detalhado. SolidWorks Desktop, estamos a falar cá de desktop e aqui estamos a falar de toda a família de produtos de portfólio desktop. Aqui estamos a introduzir aquilo que nós chamamos os roles colaborativos para ligação do SolidWorks Desktop à plataforma. Aqui estamos a falar no 3D Experience SolidWorks e aqui nós chamamos também as offers. Portanto, a offer, portanto, é aquele produto que nós estamos aqui a designar, portanto, e que inclui estas características que estamos aqui a falar. E esta offer inclui, para além de um CAD desktop que está diretamente conectado à plataforma, inclui também os rolos colaborativos e também ferramentas de CAD na cloud, que por sua vez é tudo aquilo que nós temos também dentro do SolidWorks Cloud, que é apenas CAD na cloud. Ainda um bocadinho mais granular, se nós quisermos. Se nós estivermos a falar de versões, dentro do SolidWorks Desktop, nós temos o clássico Standard Pro e Premium, portanto já sabemos, o Pro com o Toolbox, com o PhotoView, com o Visualize, essas coisas. O Premium, introduzindo tanto a parte do routing e a parte da simulação. Depois
Quando adicionamos os roles colaborativos, SolidWorks é exatamente igual, mas depois podemos ativar através de um add-in o role do Collaborative Designer for SolidWorks, que faz a ligação do SolidWorks com a plataforma. E, por sua vez, precisamos também do acesso à plataforma, da porta de entrada na plataforma, que é o 3D Swimmer, antigamente chamava-se o Collaborative Business Innovator, e também o do role de Collaborative Industry Innovator, que é o que adiciona a camada de PDM na cloud, toda a parte de gestão de fecheiros na cloud e armazenamento na cloud, que é também importante para nós garantirmos toda, digamos, toda a gestão de dados dos nossos modelos SolidWorks. Portanto, são estes 3 roles que, de facto, nós designamos como roles colaborativos, que permitem ter as ferramentas de colaboração e gestão de PDM na cloud e, ao mesmo tempo, o SolidWorks, portanto, e fazemos esta ativação através de um add-in. E esse add-in pode estar ativado, e assim estamos a trabalhar diretamente com a plataforma, ou se por acaso estiver desativado, portanto, nós estamos a trabalhar como se fosse um SolidWorks normalíssimo. Com o 3D Experience SolidWorks, nós já não temos este add-in, portanto, ou seja, nós estamos sempre a trabalhar em ligação direta à plataforma e vamos também ter nesta offer, como eu dizia ainda há bocadinho, mais alguns roles de CAD na cloud, portanto, CAD sem precisar de ter uma máquina, workstation, com todas essas especificações, portanto, correndo diretamente no browser e, de acordo com a versão que nós adquirimos, portanto, do Standard Pro ou Premium, poderemos ter no Standard Pro e Premium, temos o 3D Creator, se estivermos a falar do Pro e do Premium, adicionamos a parte do 3D Sculptor, portanto aquela parte de modelação orgânica que também vem incluída nesta offer, e se tivermos o Premium, a parte do Simulation Designer, ou seja, também para incluirmos a componente de simulação, tal como temos também nos SolidWorks Premium normal desktop. E depois, paralelamente a isto, nós temos então, ou seja, estes 3 SolidWorks, os da esquerda, portanto, designam aqueles SolidWorks que nós conhecemos, que nós estamos habituados a trabalhar, com esta nuance dos 2 do meio, poderem fazer, portanto, esta ligação à plataforma, portanto, eles no meio são muito, muito parecidos. Há aqui a questão do add-in, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. E depois existe também o SolidWorks Cloud, ou aquilo que se chama o SolidWorks Cloud Offer, portanto, que é um produto que inclui tudo aquilo que nós temos em termos de CAD na cloud, todos os roles que têm vindo a ser criados de raiz para fazer CAD na cloud, 3D Creator, Sculptor, Sheet Metal, Structure, o Manufacturing Definition Creator, que é uma espécie de MBD do SolidWorks, 3D Render para fazer render também na cloud, o Drafter, que ainda é uma ferramenta de 2D que precisa de uma instalação local, mas em princípio passará também completamente para a cloud. Portanto, tudo isto são produtos de nova geração, muito parecidos com SolidWorks, que utilizam a mesma filosofia do SolidWorks, mas não é aquele SolidWorks, não é exatamente aquele SolidWorks que nós estamos habituados a utilizar numa máquina Windows, então é um SolidWorks que funciona na cloud ou com a marca SolidWorks, apesar de ser bastante parecido e fácil muito de aprender e de transitar para quem conhece SolidWorks para esta nova tecnologia. Portanto, em termos de oferta de produto, nós temos esta oferta à data de hoje. Deixem-me só, à data de hoje e já há alguns anos, deixem-me só dar-vos aqui mais algumas nuances de diferenças entre estes quatro sabores de SolidWorks, digamos assim. Por exemplo, em relação ao modelo de licenciamento. E em relação ao modelo de licenciamento, nós, em relação ao SolidWorks Desktop, podemos ter perpétuo ou temporário, portanto, sabemos disso. Temporário estamos a falar de 3 meses ou de 1 ano. O SolidWorks Desktop com roles colaborativos é a mesma coisa. O desktop, a parte desktop continua perpétuo ou temporário e os roles colaborativos, como pertencem à plataforma, são sempre de subscrição por utilizador nomeado. E aqui, reparem, aqui já existe uma diferença entre o 3D Experience SolidWorks e o SolidWorks Desktop, no sentido em que o 3D Experience SolidWorks só funciona mesmo por subscrição de utilizador nomeado, portanto não tem modelo sequer de licenciamento perpétuo. E depois também o SolidWorks Cloud por subscrição de utilizador nomeado. Se nós estamos a dizer, quando ativamos uma licença, se a licença, digamos, fica associada a um computador ou fica associada a um utilizador, aqui também as diferenças são claras. No SolidWorks Desktop fica associada ao computador, àquela máquina onde foi feita a ativação, enquanto que nos produtos de plataforma, ou seja, todos aqueles que têm roles, essa ativação é feita através do utilizador nomeado, o que quer dizer que essa pessoa pode ativar
o SolidWorks em qualquer uma das máquinas, portanto, em que tenha acesso, pode simplesmente fazer a sua credenciação na plataforma, portanto, e poderá imediatamente, portanto, trabalhar nessa máquina sem ter qualquer problema e ter que desativar de um lado e ativar do outro, portanto isso é perfeitamente, digamos, tranquilo. Essa gestão é feita automaticamente pelas credenciais de acesso à plataforma que definem logo o acesso, portanto, ou digamos, a maneira como a pessoa pode aceder de uma forma simples ao software. Portanto, desktop, atribuição ao computador, tudo o resto, atribuição ao utilizador. A parte de licenciamento em rede é possível no SolidWorks Desktop, sabemos isso. Se tivermos os rolos colaborativos, continua a ser possível para a parte do desktop, mas os rolos colaborativos são por utilizador nomeado. E aqui também, portanto, no 3D Experience SolidWorks e no SolidWorks Cloud, estamos a falar só apenas de utilizador nomeados, ou seja, nós não podemos ter uma pool de menos licenças do que aquelas que temos de utilizadores, ou seja, cada utilizador para trabalhar precisa de ter efetivamente acesso às ferramentas, por isso não existe aqui dentro dos produtos de plataforma, portanto, este conceito de rede, digamos assim. Agora, existe dentro do licenciamento temporário, que também vocês isso já saberão. Portanto, isto é o que nós temos à data de hoje, e eu, quando digo à data de hoje, por exemplo, o SolidWorks Cloud Offer já saiu para aí há 1 ano e meio, o 3D Experience SolidWorks Offer já saiu para aí há uns 3 anos, portanto, são produtos que já têm alguma, digamos, história no mercado, mas efetivamente houve algo no princípio deste ano que alterou aqui um pouco a maneira como nós estamos a olhar para o produto, e eu vou-vos transmitir exatamente o que é que nós estamos aqui a falar. No 3D Experience World deste ano, portanto, em fevereiro, o Gian Paolo Bassi, que é o CEO da marca 3D Experience Works, disse 2 coisas que são efetivamente importantes. Portanto, estão aqui exatamente as palavras que ele utilizou para descrever, portanto, esses 2 anúncios. Okay? Muito importante isto. SolidWorks pensa, portanto, que toda a gente na comunidade SolidWorks deveria tomar partido, ou, digamos, usufruir das vantagens de tudo aquilo que o 3D Experience Works pode oferecer. Por isso, o que eles estão a dizer é que a partir de julho de 2023, os Cloud Services vão ser incluídos em todos os assentos, todas as licenças de SolidWorks, portanto, cito, não é aqui a palavra correta, licenças, portanto, ao sítio americano, mas não funciona bem em português. Por isso, o que ele está aqui no fundo a dizer é que todas as novas licenças vão incluir ferramentas de segurança, de colaboração, de gestão de informação baseadas na cloud. E, de facto, isto é muito importante e já vamos explorar um pouco mais em detalhe o que é que ele quer dizer com isto. O outro anúncio que também foi feito quer dizer que, e ele disse isto quase, foram 2 anúncios assim de rajada, um a seguir ao outro, portanto o vídeo está na internet, vocês podem ver se quiserem. Ele disse que nós poderemos, a partir da nossa plataforma, do nosso SolidWorks, partilhar com qualquer outra pessoa, portanto, digamos, das nossas relações, independentemente dessa pessoa ter roles de plataforma ou não, de maneira que essa pessoa possa aceder a uma visualização 3D do nosso modelo, fazer markup, fazer anotações, sem necessitar de ter nenhum role da plataforma, sem precisar de instalar software específico para esse efeito. Okay? Ou seja, facilitando aqui de uma forma muito grande a comunicação, não só dentro das pessoas que estão dentro do ecossistema SolidWorks, mas também abrindo o sistema, portanto, a outras pessoas que não tenham roles e que possam também fazer este tipo de revisão e de anotação em relação, digamos, aos nossos desenhos. Por isso, resumindo e concluindo, a partir de 1 de julho, todas as novas licenças de SolidWorks incluirão serviços cloud para fazer ligação à plataforma e será possível a partilha de informação, revisão e markup com utilizadores que não tenham roles precisamente da plataforma. Portanto, isto foi aquilo que foi dito em fevereiro. Na prática, isto quer dizer, portanto, isto foi uma mensagem que foi também sendo trabalhada pela própria Dassault ao longo destes meses que decorreram desde o princípio do ano, portanto, até agora. Na prática, o que vai acontecer, portanto, é que vão ser incluídas estas 3 capacidades muito importantes dentro de cada uma das licenças SolidWorks, os tais serviços cloud, que permitem, como já dissemos, a partilha e o markup com pessoas fora da organização ou dentro da organização através da possibilidade de fazer revisão web.
a possibilidade de colocarmos todos os nossos fecheiros na cloud de uma forma segura e termos ferramentas, digamos, básicas de PDM, de check-in, check-out na cloud, de forma segura. E depois, se quisermos avançar isto para o próximo nível, em termos de ferramentas já bastante avançadas, de gestão de issues, de ciclo de vida, de atribuição de tarefas, de change action, de alterações de processo, portanto, podemos também ter acesso a todas estas ferramentas, porque elas vêm no rol correspondente, e podemos evoluir para esse efeito se quisermos, se não podemos ficar, digamos, apenas com o tema, portanto, do PDM na cloud, portanto, com a integração de SolidWorks, e não será necessário também avançar para essa área. Portanto, temos aqui a opção, se precisarmos ou quando precisarmos, podemos avançar para ferramentas mais sofisticadas. E então, o que são estes serviços cloud que nós estamos aqui a falar? Estes serviços cloud são exatamente igual aos roles colaborativos que nós tínhamos discutido antes, ou seja, 3D Swimmer para fazer acesso à plataforma, Collaborative Industry Innovator para fazer todas as ferramentas de PDM dentro da plataforma e o Collaborative Designer for SolidWorks para fazermos a ligação direta dentro do SolidWorks, do interface do CAD, com a plataforma. Okay? Basicamente, estes são os 3 roles que nós já tínhamos, aos quais a SolidWorks neste momento está a chamar os serviços cloud, mas eles também avisaram que poderiam ainda mudar este nome, portanto, ainda é possível que altere aqui alguma coisa relativamente a esta descrição que nós estamos a utilizar, mas à data de hoje chamam serviços cloud, portanto, e vamos avançar então com este palavra, portanto, do serviços cloud. O que é que isto quer dizer então? Que, vamos lá ver, partindo do nosso SolidWorks, nós conseguimos, portanto, agora, de uma forma muito mais prática, pegar numa das nossas peças, por exemplo, se eu precisar de que esta peça seja revista por um fornecedor nosso, eu posso partilhar com ele um link, ele não tem que instalar software, portanto, não tem que estar a mandar um fecheiro por e-mail, associar, digamos, outros executáveis, e ele diretamente vai poder visualizar a peça em 3D, vai poder adicionar os seus comentários e vai poder, portanto, aqui também adicionar comentários, digamos, gráficos e comentários também textuais, no sentido de que nós recebemos rapidamente essa informação sem essa pessoa precisar de ter acesso à plataforma. Ou por outra, tem acesso à plataforma, mas é um acesso gratuito. Depois, do lado das ferramentas do PDM, reparem que nós aqui o que estamos a ver é que dentro do SolidWorks, já mostramos isto também em vários webinars, nós podemos gravar os nossos modelos para a plataforma, podemos incorporar todas as propriedades que utilizamos também no desenho dos nossos modelos. Se precisarmos de fazer uma alteração, podemos fazer o lock, que é como quem diz o checkout do PDM clássico, e fazer alterações sobre essa peça. Podemos propor alterações recorrentes a estas ferramentas de markup de engenharia. Podemos aceder a essa informação diretamente a partir do SolidWorks e, a partir daqui, fazer as alterações necessárias à peça e criar uma nova revisão, portanto, dessa mesma peça, portanto, aquelas funções normais de ciclo de vida, e depois de fazermos a revisão e ela estar, digamos, aprovada, podemos também transformá-la, portanto, em aprovada, ou seja, aquelas funções habituais de um PDM, agora na cloud, portanto, com a informação partilhada com toda a gente como única fonte de verdade, e depois, como eu disse, também se quisermos depois expandir estas capacidades para mais tarde, podemos adicionar gestão de issues, change actions, ciclo de vida mais avançado, porque teremos também todas essas ferramentas disponíveis, portanto, através do Collaborative Industry Innovator na plataforma. Portanto, no fundo, é isto que nós estamos aqui a falar. Vamos então trabalhar aqui um bocadinho mais, de facto, os impactos disto que está aqui a ser dito e também outras notícias que, entretanto, também foram já abertas, digamos assim, ao público. Primeiro que tudo, os tais roles colaborativos que nós dizíamos antes, agora vão-se passar a chamar os serviços cloud, ok? E como vos disse, isto ainda pode mudar de nome, vamos ver, mas são os serviços cloud. Do lado do SolidWorks Cloud Offer não há alterações nenhumas, portanto, continua a existir como até agora, portanto, vai continuar, obviamente, a ser desenvolvido, mas não tem nenhuma alteração. Agora, a grande alteração prende-se com o facto de nós, aqui do nosso lado esquerdo, irmos deixar de poder vender apenas SolidWorks sem ligação à cloud, ou seja, o SolidWorks clássico normal vai deixar de existir, no sentido de que o Gianpaolo Bassi disse que todas as novas licenças, quer sejam standalone, term, rede digamos, ou perpétuas, têm que incluir serviços cloud. E isso é uma vantagem enorme para os utilizadores, porque todos os utilizadores vão passar a poder
ter estas características nas suas licenças, portanto, armazenamento na cloud seguro, colaboração, partilha, portanto, todas estas vantagens que falámos até agora. Portanto, ou seja, SolidWorks Desktop puro vai desaparecer do ponto de vista das novas licenças. Se nós estivermos a olhar especificamente para as novas licenças temporárias, aquelas que nós vendemos de 3 ou de 12 meses, aqui, digamos que a diferença principal vai ser que vai haver uma homogeneização do valor, do preço, portanto, destas duas licenças, portanto, que elas à data de hoje têm uma ligeira diferença de valor a propósito aqui destas ferramentas a mais que tem o 3G Experience SolidWorks, portanto, vai haver aqui uma uniformização do valor destas duas configurações. E agora, digamos assim, para as alterações mais significativas, portanto, do ponto de vista das novas licenças perpétuas, como todas elas terão estes serviços cloud, aquilo que nós designávamos como o nosso serviço de manutenção, portanto, o SMS, que vocês conhecem também desde há muitos anos, sempre utilizámos este modelo, este SMS vai passar a incluir os serviços cloud, ok? Ou seja, o SMS, o produto em si não muda de preço, o SolidWorks Standard, o Pro e o Premium vão ficar com os mesmos preços que tinham. Agora, onde vai haver, portanto, uma diferença de preço, e neste caso um agravamento, vai ser no SMS, que anteriormente estava associado ao Standard Pro e Premium, e que agora vai passar a ter, para além, portanto, das características que já tinha, também os serviços cloud, com estes 3 rolos. Por isso vai haver aqui um ligeiro agravamento de preço em relação ao SMS. E este agravamento de preço também tem a ver, obviamente, com a inclusão destes 3 rolos de ligação à plataforma, mas é apenas uma fração, eu diria cerca de 20% daquilo que é o valor de preço de lista dos mesmos rolos se fossem comprados, digamos, a preço de lista. Portanto, é um pequeno agravamento do preço, mas que tem, de facto, um valor enorme para todos os clientes. E há aqui também uma nuance importante que é, em todas as novas licenças perpétuas, este novo SMS vai ter que ser incluído à cabeça 2 vezes. Ou seja, se eu quiser comprar uma nova licença, por exemplo, de SolidWorks Pro, eu vou ter o preço do SolidWorks Pro mais 2 vezes o preço do SMS com serviços cloud para uma licença de SolidWorks Pro. Okay? Portanto, este é o formato que nós estamos a ver agora a acontecer, portanto, a partir de julho. Portanto, já tem vindo a ser trabalhado e comunicado ao canal por parte da DS já há bastante tempo, portanto tem vindo a ser, digamos, transmitido de uma forma coerente ao longo do tempo e agora, portanto, chegou a altura, de facto, de transmitirmos de uma forma completamente aberta a todos os clientes aquilo que está a acontecer, para, de facto, estarem completamente informados, portanto, e decidirem de acordo com estas questões que também são importantes do ponto de vista de equacionar investimentos, ou agora, ou no futuro, portanto, de acordo com as prioridades, portanto, da vossa empresa. Portanto, esta é talvez a novidade mais importante. Outro aspecto aqui também bastante relevante tem a ver, ok, mas eu já sou cliente, eu sou obrigado a passar por um SMS com serviços cloud se eu por acaso não quiser utilizar os serviços cloud? E a resposta aqui é não, portanto vocês podem continuar a renovar as vossas licenças exatamente nos mesmos moldes que temos vindo a fazer até agora. Portanto, se for uma licença K Desktop com SMS, eu posso renovar apenas o SMS normal do K Desktop e continuar assim, portanto não temos nada que indique que esta situação não possa manter-se, portanto digamos sem data limite. Agora, também poderão, obviamente, e tendo em conta todas estas vantagens que nós estamos a falar acerca dos serviços cloud, optar por, e não sabemos ainda que promoções é que poderão haver para este efeito ou não, mas está a ser preparada a maneira de, em vez de renovar apenas com aquilo que normalmente está dentro do serviço de manutenção de software clássico, também poder adicionar estes serviços cloud ao serviço de manutenção, portanto, com o tal agravamento de preço que já falámos, mas incluindo todas estas potencialidades que são extremamente importantes para PDM na cloud, colaboração, armazenamento seguro, partilhar com digamos, fecheiros 3G com pessoas de qualquer empresa, portanto, isso são de facto vantagens muito, muito interessantes. Por isso, são alterações importantes, não negamos isso, portanto, por isso elas têm vindo a ser comunicadas de uma forma, digamos, pensada, bem alicerçada. Naturalmente suscitam também algumas questões. Um bom site, se vocês quiserem ver aquilo que é a posição oficial da SolidWorks sobre este tema neste momento, é
SolidWorks.com It's Time, ou seja, é tempo de avançarmos, portanto, nesta direção, de pormos a plataforma ao serviço de todos os utilizadores de SolidWorks, e é provável, de facto, que existam algumas perguntas da vossa parte. Eu escolhi aqui algumas delas, e eu aqui estou, efetivamente, portanto, a copiar algumas das factos que estão naquela pasta, ou aquela página que vos dizia há bocadinho, e vou-vos transmitir aqui algumas destas factos, por acaso de vocês também estarem a pensar exatamente nestas mesmas perguntas. Portanto, e aqui uma delas é, ok, então, estas alterações afetam clientes novos e existentes, ou só clientes novos, ou só clientes existentes. Portanto, aqui é bastante democrático, portanto, aplica-se tanto a clientes novos como a clientes existentes. Portanto, aqui não existe, ou seja, na compra de uma nova licença, não existe o critério se é um cliente novo ou um cliente existente. Portanto, aplica-se esta mesma política dos SMS com serviços cloud e os 2 anos à cabeça desse SMS para todo o tipo de clientes. O que é que acontece após 2 anos se eu não renovar? Exatamente o mesmo que acontece à data de hoje. Portanto, se fizerem a compra de uma licença perpétua com 2 anos e depois, passado esses 2 anos, não quiserem renovar, vão perder acesso, digamos, às manutenções, às utilizações, ao serviço de suporte, vão perder acesso aos cloud services, mas a licença desktop vai continuar a funcionar como sempre funcionou. Ou então, se preferirem, e obviamente é isso que todos queremos, vocês continuam, portanto, a renovar todos os anos, ou de 3 em 3 anos, ou como quiserem, portanto, o vosso serviço de manutenção de software com serviços cloud. Outra pergunta é, eu sou um cliente atual de SolidWorks, posso renovar sem os serviços cloud? Eu aqui já vos tinha dito antes que sim, portanto, qualquer licença perpétua com SMS ativo pode renovar sem ter que fazer o upgrade para os serviços cloud, portanto, é uma opção do cliente renovar como tem, ou renovar com o upgrade. Há aqui uma nota também importante nesta resposta, que é que isto também se aplica a licenças term existentes, ou seja, se eu tiver uma licença term existente, eu posso também renovar essa licença term existente sem ter que ativar os serviços cloud, ok? Portanto, posso também renovar uma term sem ter que pôr os serviços cloud. Se eu for comprar uma term nova, se não tiver histórico de ter termos para trás, eu vou ter term com serviços cloud também. Outra pergunta, licenças de rede. Esta alteração afeta licenças de rede, portanto, network, sim, portanto, é válida tanto para licenças standalone como de rede. E dentro de uma rede nós podemos ter licenças com e sem os serviços cloud ativados, e a resposta também é sim, portanto, não existe aqui a obrigação de ter que fazer tudo ou nada. Outra pergunta seria, eu sou um cliente com SMS ativo e vejo imenso valor tanto nos serviços cloud, isto tem tudo a ver comigo, é importante para mim, portanto posso fazer upgrade para ter um SMS com serviços cloud? Claro que sim, portanto essa também será, digamos, uma das situações que nós colocaremos à disposição dos nossos clientes a partir de julho, como é lógico. E uma última pergunta, estou interessado em atualizar para o SolidWorks com serviços cloud? E a pergunta é se eu tenho que atualizar todas as licenças, sejam elas, portanto, standalone ou rede. Portanto, e aqui a resposta, portanto, é que não tem que fazer todas. Nós podemos escolher qual o número de licenças que quero atualizar para incluírem os serviços cloud. Ok? Portanto, eu escolhi estas 7 porque penso que poderiam ser interessantes para cobrir aqui algumas perguntas que possam estar, digamos, na vossa cabeça, portanto, acerca destes temas. Obviamente que estamos ao vosso dispor para responder qualquer uma outra questão que vocês tenham, portanto, sobre sobre esta nova alteração dos modelos de licenciamento que irá ocorrer a partir de julho. Obviamente estamos aqui ao vosso dispor para isso, como sempre. Estamos convencidos, portanto, que os serviços cloud, de facto, adicionam, abrindo a porta da plataforma para todos os clientes SolidWorks, para todas as novas licenças, adicionam características que lhes vão facilitar muito a vida, poupar muito trabalho, através, já como falámos, colaboração na plataforma, ferramentas digamos, de PDM na cloud, acesso, digamos, a outras pessoas, portanto, através de um link, portanto, sem terem que instalar software, sem terem que mandar ficheiros por e-mail. Portanto, tudo isso são vantagens muito importantes que resolvem muitos dos problemas que os utilizadores têm à data de hoje com os seus processos de trabalho e que nós acreditamos, portanto, serão muito bem resolvidos, portanto, utilizando precisamente estes serviços cloud, portanto, e
digamos, potenciando desta forma todo este ambiente de desenvolvimento colaborativo, utilizando uma única fonte de verdade, que é a plataforma, portanto, e a sua importante ligação ao SolidWorks. Por isso, espero que o webinar tenha sido interessante para vocês. É uma notícia importante que nós queríamos partilhar convosco e assim que a SolidWorks, digamos, também tornou as notícias públicas, nós quisemos também partilhar convosco toda esta dinâmica que está a acontecer. Estamos, como sempre, ao vosso dispor. Qualquer dúvida, questão, por favor, liguem connosco. E, de resto, apenas desejar, portanto, um ótimo dia para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.